Oi, pessoal! Fiz do meu jeito, começando mais um episódio especial aqui. Eu sou a Tatiana Serra, sou psicóloga, também sou CEO do Direcional. E esse momento aqui é para conseguir levar mais informações para vocês, conseguir também absorver mais informações, porque eu sempre aprendo aqui durante as entrevistas. E é um prazer imenso poder participar dessa transmissão de conhecimento e também de experiência da vida real, né? Porque é o podcast mais autoral que você vai ver por aí, tá bom? Agora eu tenho um convidado especial que vai falar comigo sobre mitos e verdades da ABA, que é a análise do comportamento aplicado. E, claro, também a minha abordagem de trabalho, né? Eric Cupertino, bem-vindo e obrigada por aceitar o convite. Obrigado, Tati. Eu que agradeço pelo convite. Bom, vamos falar de um assunto pouco polêmico, né? Mas eu sei que você vai suavizar também, vai polemizar se quiser, porque fiz do meu jeito, meu amor. Então aqui tudo pode. Do nosso jeito. Vou pedir para você se apresentar, suas credenciais para o público que nos acompanha conhecer um pouquinho mais quem é você. Ótimo, tá bom. Bem, gente, eu sou psicólogo, analista do comportamento, né? Fiz minha especialização na Universidade Federal de São Carlos, né? Em ABA. Atualmente estou aí concluindo minha certificação internacional em análise do comportamento e já atuei aí desde, eu acho que a maioria, né, que trabalha com o público autista iniciou ali como um AT, né? E aí foi passando aí por terapeuta de sala, coordenação, supervisão de clínicas também. Atualmente eu presto serviços de orientação, supervisão, palestras, treinamento, né, também de equipe de clínica. E tem grupos, né, de habilidades sociais, que é o OkGo. Habilidade Social, que é um projeto novo aí que está sendo a menina dos meus olhos. Ah, tá que bom? Legal. Conta um pouquinho mais desse projeto. Tem um Instagram, né, que eu estou acompanhando. Sim, Qual sim. que é o arroba do Instagram? O arroba do Instagram é OkGo Habilidade Social. Tá. Lá as pessoas conseguem ter acesso a esse projeto, né? Que são saídas, né, sociais com crianças, adolescentes e adultos também, dentro do espectro autista, com enfoque aí em desenvolver habilidades sociais. É um projeto, né, Tati, que também, na verdade, eu iniciei junto com a minha parceira, a Vanessa Strauss, no ambulatório Team da Unifesp, com a Dani Bordini, né? Ah, legal. A gente realiza, Maravilhoso. a gente realiza ali também grupos de intervenção para habilidades sociais, né, com adultos dentro do espectro autista, que tem ali também o intuito de desenvolver também dados para pesquisas, enfim, porque por ser um ambiente ali de ambulatório também, e de pesquisa e intervenção. Tá Legal. bom? E o que te motivou aí para análise do comportamento, a atender esse público, a criar o projeto? Conta um pouquinho assim, das tuas inspirações e motivações. Tá. Eu acho que a motivação, né, dentro, na verdade, da análise do comportamento veio desde a graduação, já um tempinho atrás, deixa pra lá, né? Melhor não se entregar. E lá, né, eu comecei a fazer estágio, né, com pessoas autistas. Acho que a maioria também das pessoas que iniciaram a trabalhar com o público autista iniciou também na AMA, né? Ah, é verdade. Que é a Associação Amigos do Autista, né? Isso, esse mesmo. Então, acho que muitos, né, partiram de lá. Então, foi de lá que eu comecei a ter contato com o público autista e vi a necessidade, né, de eu estudar e me aprofundar mais em análise do comportamento. Né? Foi um serviço que a gente, né, se apaixona ali de primeiro. Tem que gostar, né, Tati? Você pode chegar de gaiato, mas não fica de gaiato. Não Exato, tem como. exato. Se não gostar, você não consegue se manter ali nesse trabalho. Então, fui gostando, me apaixonando, né? Acho que eu fui vendo os resultados, né, das nossas intervenções e aí falei, é isso que eu quero e vou estudar isso. E desde então, a gente está estudando, né? A gente não para. Tem aquela coisa assim de, eu não sei, eu como analista, a gente como analista de comportamento, de ver a ciência ali, sabe? Materializada num procedimento, numa mudança de comportamento. Sim. Então, eu acho que se eu não tivesse encontrado a análise do comportamento, eu teria desistido da psicologia, muito provavelmente. Olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas pensando agora, acho que foi por esse caminho também, viu? Eu descobri isso na terapia. Fazendo Falei, terapia. gente, se eu não tivesse descoberto, eu teria metido o pé para outra área. Não iria. Pois bem, né? E a gente está se expandindo cada vez mais, né? Nessa ciência que é linda e maravilhosa, né? E que transforma vidas, não só as vidas das nossas crianças neurodivergentes, né? Mas a vida de famílias
escola, a gente Sim. também muda, né, é transformado aí com essa ciência, quando a gente utiliza, né, de fato, de forma verídica, né, as aplicações dessa ciência, Sim. da ciência ABA. É isso. Olha só. E aí, trazendo essa ciência, né, tão incrível, a gente está vivendo um momento tão crítico, né, tão delicado, de tanta gente tentando se apoderar e se intitular na lista sem ser, e também de muitas operadoras de saúde, pessoas com interesses dúbios ou estranhos, querendo atacar ou desmoralizar, né, a ciência. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho disso, assim, enquanto profissional analista do comportamento. Acho que é difícil de entender e compreender o posicionamento dessas pessoas, né? Pessoas que muitas das vezes são profissionais ainda da área da saúde, né? Que tem esse tipo de posicionamento. E eu quero acreditar que eles têm esse posicionamento porque são leigos, porque não estudaram de forma profunda, né, a ciência ABA. Talvez ali ler uma coisinha ou outra e aí já se acha entendedor, né? E a gente sabe que ler uma coisa sobre ciência ABA e ter um nível de compreensão, no mínimo, a gente tem que ter aí essa especialização, né, em ABA. Então, eu vou ser sincero, eu sempre tento ver ali o lado bom do ser humano, mas tá difícil, viu, Tati, ultimamente. Tá difícil, tá Cara, puxado. apareceu mais uma, né, aba integrativa. Então, agora a gente tem aba manicomial, tá? Já virou até uma frase. Aba integrativa. A aba naturalista também, que já tem muito tempo que o pessoal usa isso aí, que também... eu acho que pegou um gancho daí para criar outras coisas. Naturalista, então vamos criar a integrativa. Então vamos criar a manicomial. Vamos criar a do emprego. Daqui a pouco vai criar, sei lá, uma patente, sei lá, a aba da região leste, a aba do sul. Exato. Então tá assim bem complicado. Queria ver para você como que tá, né, para você na região que tu trabalha, nessa questão. E como que você tá lidando com isso enquanto profissional? Com muita informação, né? Então acho que a gente combate essas fake news, vamos dizer assim, a gente combate esses mitos, que é o que a gente vai falar bastante aqui. Acho que a gente combate, né, essas subnomenclaturas inexistentes, né, da ciência ABA com informação, né? Com o conteúdo, é a gente ali mostrar de fato o que é a ciência ABA e que ciência ABA não tem essas subcategorias. ABA é ABA, né? E a ABA vai trabalhar assim no ambiente naturalístico, e a ABA vai considerar a integralidade, a individualidade, o indivíduo ali como um sujeito total nesse sentido. A ABA vai desconsiderar esse mito também que está surgindo de aba manicomial. Então a gente combate, né, qual que é o meu papel, né, para a gente combater isso por meio de informações, né, de capacitação. Eu sou convidado muito para dar aulas, né, palestras em instituições, né, várias instituições, e eu gosto de receber esses convites. Por quê? Porque é a forma que eu consigo contribuir disseminando de fato o que é a verdadeira ciência ABA. Então, eu já tive vários alunos assim que vieram já com com essa queixa de que ouviu falar que ABA é isso, que ABA é aquilo, que ABA faz isso com o indivíduo, que existem vários tipos de ABA. E aí a minha oportunidade. Eu falei, é agora. Perfeito. Eu falei, vem cá, vamos sentar aqui, amigo, vamos lá. Vou te dizer o que de fato é a ciência ABA, né? Então, como eu contribuo combatendo isso, né? Essas subnomenclaturas, agora mais essa nova, né, que surgiu, né, a integrativa, por meio disso, sabe, do conhecimento. Acho que quando a gente usa de fato o conhecimento e a gente prova esse conhecimento, eu não estou dizendo por dizer, não sou eu que estou dizendo. São dados, né? São dados, né, evidências científicas, né, a gente está falando de estudos, de coisas concretas. Quando a gente mostra isso, aí a gente começa a disseminar de fato o que é a ciência ABA e tentar combater aos poucos. Mas é isso, né, Tati? Uma andorinha de sol não faz verão, né? Então, graças a Deus, aí a gente tem muitos profissionais, né, da nossa área que faz esse combate. Você, eu, né, a gente tem vários nomes aí grandes da análise do comportamento que ajudam a gente nesse combate, e a gente vai se apoiando ali nas redes sociais, né, nas reuniões, nos encontros, nos congressos,
impresso, nos Nos apoiando. livros, nos né? livros. E cada vez eu tenho visto movimentos de livros com uma linguagem mais acessível, né? Mais descomplicada para o público. Porque não adianta eu escrever um livro para você. Exato. Né? Até pode ser que adiante, não sei, acho que não. Mas não adianta eu escrever um livro para você. Eu tenho que escrever um livro para as pessoas, para atingir tanto você quanto as pessoas Perfeito. que usam o serviço, né? Sim. Porque como é que a mãe, o pai, o usuário vai saber se é certo ou não, se ele não conhece? Aí quando Sim. ele pega um livro, um negócio totalmente técnico que está falando, E não sei tá lá, entendendo russo, né? bolhufas nenhuma, né? Ou com capítulos gigantescos, você começa a ler hoje, termina o ano que vem. Então, né? Então, assim, eu acho que livros têm surgido bastante, também tenho gostado muito, assim, de ver o movimento de novas formas de lançar livros, né? Sim. De ter uma linguagem mais acessível. Eu acho que isso também contribui. É. Até eu puxando uma sardinha, porque eu sei que tem as pessoas mais tradicionais da nossa área que às vezes preferem um conteúdo mais técnico e tudo mais. Já vi até profissionais assim que eu admiro muito escrevendo em livros que têm uma linguagem mais acessível, mais social, sabe? Então achei bem interessante. Eu falei, tem mais no meu coração ainda. E você fez essa contribuição, né? A gente tem o seu livro também, que inclusive eu tenho em casa. Eu também já fiz essas contribuições, já publiquei 2 capítulos de livro, né? Um falando sobre manejo de comportamento e um atual agora que falando sobre ensino de habilidades sociais. E eu não perco a oportunidade, né? Nesses capítulos de livros, por mais que a gente está falando de matemática específica, eu venho sempre introduzindo, falando primeiro o que é aba. Né? E com essa linguagem que você está falando, né? Uma linguagem acessível, para a gente alcançar, de fato, famílias, né, de regiões remotas, né, ou até mesmo profissionais que não conseguem também ter acesso a uma informação verídica sobre a ciência aba, e a gente cada vez mais quebrando aí, enfim, esses mitos que vão surgindo. Perfeito. Tá bom? Olha, o tema de hoje é mitos e verdades sobre a aba. Eu vou pegar minha colinha aqui. Vou fazer uma pergunta e você vai me dizer se é mito ou verdade e justificar. Justifique sua resposta, tá? Ótimo, pode deixar. Bom, começando com a clássica que eu escuto desde que eu entrei para a área, que é aba robotiza? Eita. Começar logo assim, já com essa pesada. Será? E aí, gente? Vai virar um robozinho? Como é que é? Mito, né? Acho que essa afirmação, na verdade, é um mito. É claro que tem algumas crianças que parece que apresentam esses comportamentos robotizados, mas a gente, quando vai investigar, isso foi uma intervenção que não foi orientada de forma correta, né? Provavelmente essa robotização pode surgir do tipo de ensino por tentativa discreta, porque fez de forma incorreta. Mas isso não significa que o objetivo da ciência aba é robotizar, né? Muito pelo contrário, né? A aba não robotiza e o intuito da aba é tornar esse indivíduo um ser participante, na verdade, ali da sociedade. Né? Trazendo essa qualidade de vida, fazendo com que esse aprendiz se coloque ali, né, dentro do seu contexto social, funcional, dentro do seu contexto acadêmico, pedagógico, enfim, trazer qualidade de vida. Então, acho que esse mito surgiu porque algumas crianças, sabe quando alguma criança tem ali uma prosódia única no responder? Sim. Né? Sei lá, você está trabalhando, sei lá, tato com a criança, né? E aí você vai dar ajuda ecoica para a criança nomear a figura, por exemplo, né? Um exemplo bem assim, mais concreto. E aí você fala água, e a criança parece que ela imita até a sua prosódia, né? E a criança fala água, na mesma prosódia. No mesmo tom, né? No mesmo tom, ela imita ali. E aí traz essa sensação de robotizar. E aí, né, vai da gente orientar, né, esse aplicador, apresente isso com prosódias diferentes, coloque outras pessoas para fazer o tato, para que essa criança, de fato, ela vai tendo novos repertórios de como responder, de não receber somente, por exemplo, um modelo específico. Né? E claro, isso tudo depende da criança, né, do que a gente ali está colocando como plano de intervenção individual. Então, acho que só para contextualizar de onde saiu isso, né, a aba robotiva, provavelmente foi por este caminho, e aí isso disseminou de uma forma incorreta, né, e aí gerou esse mito que a aba robotiza. Não, a aba, na verdade, ela, como eu falei para você, né, ela vai
trabalhar um aprendiz ali como um ser participante, individual, que tem ali suas questões de individualidade e que tenha repertórios de independência, né, nesse sentido, sem robotizar a criança. Perfeito. Tá bom? Tem, acho que um adendo também, que a gente está falando que a maioria das pessoas que recebem, a aba ficou conhecida por maior parte das pessoas trabalharem com autismo, né? Uhum. E aí o autismo, eles têm uma característica de rigidez cognitiva, de padrão repetitivo e Sim. rígido. Então, se a pessoa aplicou de uma forma rígida, pode acontecer do paciente replicar, o aprendiz replicar de forma rígida Exato. também, né? Então, aí o Exato. que você falou, é uma aplicação incorreta e como a pessoa já tem uma tendência a ser mais literal, ela ficar mais literalizada ali, mas não é a aba que faz isso, não, é uma intervenção Errônea, né? Vamos dizer assim. pode falar mal feita. Pode. A Tati já rasga mais o verbo, já gente. rasga o verbo. Esse negócio mal feito, não sabe nem o que tá fazendo ali, mas enfim. Olha, às vezes a gente recebe pedidos, não sei se acontece com você, que tá escrito fonoaba, TO-aba, psicoaba. Existe esse monte de gente aba, porque aí já vai derivando, né? Então, aba ciência, mas aí tem a fonoaba. Então, a fono, aí já me confunde. É mito ou verdade isso? Me ajuda aí. Tá, né? A gente teve até essa discussão, né? Acho que esse tema, mitos e verdade, nós apresentamos juntos, né? Junto com a Lu, e, né, a Luciana Xavier e a Adriana Concetti, lá no Terteiro, e antes de nós apresentarmos isso, a gente chegou a ter essa discussão, né? E aí, né? Existe fono, aba, TO, aba, e a gente chegou numa conclusão que esses termos, né? Eles existem para facilitar, na verdade, a comunicação, né? Por exemplo, com as famílias, com os convênios, né? Com os convênios, com as escolas, para garantir também que aquele profissional, né, especialista daquela área, vai estar trabalhando dentro dessa costura, né, que a gente chama de costura analítico-comportamental, se ele está utilizando os princípios, as estratégias, os procedimentos da ciência aba nas intervenções dele. Não é só o psicólogo que utiliza, né? Muito pelo contrário, todos devem utilizar. Então, acho que surgiram essas nomenclaturas, né, do fono-aba, TO-aba, para essa facilitação de comunicação e garantir uma costura, né, da intervenção com a equipe multidisciplinar. Tá? Mas o que a gente tem que deixar claro aqui a aba é uma ciência, que ela está ali disponível para todos que quiserem se especializar nessa ciência. Perfeito. Seja psicólogo, seja TO, seja fono, tá ali à disposição. Por enquanto, hein, gente? Olha lá, vai que... Não, nem hein? pode restringir, né? Senão aí a gente vai em desencontro de tudo que a ciência aba prega pra gente. O que você pensa, assim, agora saindo um pouquinho do tema do mitos e verdades, da regulamentação do profissional, né? Porque aqui a gente trabalha como uma especialização, né? Tem países que é uma profissão mesmo, né? É a graduação da pessoa, é a análise do comportamento. O que você fala sobre isso? Necessário, né? É extremamente urgente a gente fazer isso, extremamente urgente a gente concluir, né? Concretizar isso, principalmente no nosso país. Sim, a gente sabe que tem muitos profissionais que estão atuando de forma incorreta, né? Assim como em toda área, né? Assim como em todas as áreas, exato. Você vê na medicina, outro dia eu vi uma moça que fez uma cirurgia e assim, ela perdeu parte da barriga, das costas, teve que enxertar pele, entendeu? Então, assim, bem grave. E um médico, enfim. Então, essa regulamentação profissional ela é urgente, ela precisa ser feita assim, para ontem, né? Para a gente separar o trigo do joio, né? E saber de fato quem está contemplando ali tudo que as dimensões da aba traz para a gente, né? E quem está fingindo, né, trabalhar com a ciência aba. A gente sabe, né, Tati? A aba virou de fato sim um comércio, né, no Brasil. Então tem profissionais à torta direita e loucamente divulgando que utiliza e que oferece, né, a ciência aba. Surge uma clínica cada um dia, 2 dias. Cada esquina. Tá tendo clínica mais que bar e que igreja. E às vezes o dono, né, não é nem um psicólogo, nem uma pessoa da saúde, é, sei lá, um engenheiro, é um dono de loja de sapatos, sabe? Umas coisas assim
que você vê que realmente é um mercado que qualquer pessoa vai lá e abre a clínica e coloca as pessoas que... Isso é preocupante. Muito preocupante. Então, a gente precisa, de fato, assim, urgentemente realizar essa regulamentação para a gente, como eu falei para você, separar o trigo do joio, né? E eu até deixo como dica aqui, cara, não me importa se foi erro de digitação ou se foi um deslize, esse deslize não pode acontecer, quando chama, porque já justificaram, desculpa, foi um descuido meu. Não. Se você sabe que aba é ciência, você não vai descuidar em chamar de metodologia, né? De método. Já aproveitando, o que né, é método ali? Por que as pessoas insistem em dizer que aba, algumas pessoas, né, falta de conhecimento talvez, dizem que é método aba? Acho que a justificativa é essa mesmo, né? É falta de conhecimento, são pessoas que de fato não estudou a aba, né? Eu fico até incomodado, eu sei que isso talvez seja muito... eu esteja sendo muito cri-cri nessa parte, mas eu fico até incomodado quando chama a aba de OABA. OABA, Tá? Às vezes vem escrito OABA, eu falo... Porque se está chamando de OABA, significa que está vendo a aba como metodologia, né? O método aba, né? Não, é a ciência aba, né? No feminino. Então, para mim, é falta de conhecimento, é ignorância. A pessoa é totalmente leiga, não sabe do que está dizendo, tá falando, e aí chama isso de metodologia. Você tem um exemplo, assim, que eu acho que até você pode dizer pra gente aqui, né? Vou falar desse exemplo. Que é maravilhoso, né? Que é um exemplo que deixa bastante ilustrado pra gente como a gente define, né? Como a gente diferencia método de ciência, né? Então... eu costumo... Eu peguei outro dia para fazer numa palestra e falei, gente, como é que eu vou dizer que aba não é método de ciência e não ficar repetindo a mesma coisa? Aí eu peguei a receita do bolo, né? E aí a receita do bolo, ela vem lá certinha. Se eu compro Dona Benta aqui e levo para os Estados Unidos, ou compro lá nos Estados Unidos, qualquer massa de bolo, eu pego, vai ser sempre a mesma coisa, em qualquer lugar do mundo, aquela receita vai funcionar em qualquer lugar do mundo. Porque é um método, né? Você soma o ovo com leite, com não sei o que vai dar aquela massa que vai deixar no forno não sei quanto tempo e pronto. Virou um bolo. Não importa a marca, não importa o país, lugar do mundo ou a pessoa que esteja fazendo. E o método da receita do bolo, ela deriva de uma ciência. Não é uma coisa que saiu ali, o ser humaninho está sem fazer nada. Não, derivou de uma ciência. Tem uma ciência que estuda que a composição desses elementos, fazendo dessa forma, nessa quantidade, com esse tempo, vai gerar isso, que é a química. Sim. Então, a ciência que estuda o método do bolo é isso. Então, a receita do bolo é um método e a química é que escreveu isso. Aí, na aba, a gente tem a aba, que é a ciência, que vai escrever e propor os procedimentos, e os procedimentos são as coisas que a gente aplica no dia a dia. Ótimo. Então, tem DTT, tem naturalista, tem pivotal, tem uma série de procedimentos que, às vezes, as pessoas só conhecem os dois, né? O naturalista e o DTT. Aí, quando você abre o naturalista, tem uma lista. Quando você vai para o estruturado, além do DTT, ainda tem mais uma outra lista, né? Que às vezes as pessoas não conhecem porque estão parados no método. Então, essa é a diferença entre método e ciência, né? Pensa na receita do bolo, a receita é o método, mas quem escreve é a química. Então, a ciência aba é quem prescreve o que a gente faz lá no dia a dia na mesinha, né? Ótimo. Acho que isso ilustra muito bem, né? E acho que quando a gente traduz também a própria sigla, né? Sim. A aba, análise do comportamento aplicada, né? Ela é aplicável e se ela é aplicável, ela primeiro vai levar ali em consideração a individualidade daquela pessoa. Se fosse metodologia, a gente teria um plano único para todo mundo. Exato. A receita do bolo. A receita do bolo. E aí, na aba, como é ciência, não dá para eu escrever um procedimento para o Joãozinho de São Paulo, o Joãozinho da Bahia, o Joãozinho dos Estados Unidos. Não pode ser o mesmo, não tem como, porque são culturas, pessoas, famílias, tudo diferente. Então, os procedimentos têm que ser individualizados. Por isso, a grande complexidade de aplicar a ciência, né? Porque você tem que conhecer a história, a relação, todo esse contexto da pessoa com quem você vai aplicar. Se fosse um método, saca ali. Seria fácil, né? Vou ensinar a falar. Saca aqui a receita do bolo. Tem isso aqui. Falou. Seria muito fácil. Mas não, né?
complicado. Talvez fosse até mais fácil, porque não tem erro, né? Sim. A receita do bolo, gente, não tem erro, pelo amor de Deus. Quer dizer, eu já errei. Confesso que eu já errei a receita do bolo, mas porque eu estava distraída, entendeu? Aí eu não lembrava se eu tinha colocado 2 ou 3 ovos, aí eu fui botando e deu errado. Eu nem sei se eu fiz fazer bolo. Então, brincadeiras à parte, mas eu acho que é muito importante a gente trazer também, e trazer com uma certa leveza, né? Sim. Porque se a gente também pegar a coisa, né, ficar irritado, pegar coisa assim, muito pé da letra, a gente acaba também sofrendo enquanto profissional, né? Sim. Porque Bastante. tá falando do que a gente faz. Como que você tá falando do que a gente faz se você nem estuda o que a gente faz? Isso é importante. É aquela história, né? Eu vou falar do Eric se eu nunca vi o Eric na vida. Eu não sei quem é você. Aí eu falo mal de você, eu falo coisas de você. Sem conhecer. Mas eu nem sei quem você é. Como é que eu tenho esse direito, né? Exato. Vamos seguir nos mitos aqui, hein? Bora lá. Tô adorando essa conversa. Vocês me ajudam a controlar o tempo aí, gente. Porque se deixar aqui, e a conversa vai. Qual é... Não, pera. Vou descer outra aqui. A aba não respeita os sentimentos. Oh, meu Deus do céu. Você tá feliz, triste, ansioso, nervoso, o problema é teu. Não me interessa, né? Mito, né? Mais um mito gritante, assim, horrível, né? Eu acho que pra gente entender, né, como a aba respeita o sentimento, como a aba respeita as emoções das pessoas, primeiro a gente precisa entender o que é, na verdade, e eu vou chegar lá, comportamento para análise do comportamento. Né? Quando a gente fala de comportamento, no senso comum, as pessoas acham que é somente a ação do indivíduo. Né? Ou só o que está fazendo de errado, né? Exato. Ou os comportamentos interferentes, comportamentos disruptivos. Ponto. Eles reduzem a isso, né? No senso comum acaba reduzindo o comportamento a isso. E para análise do comportamento, não. Né? Nosso papai lá de 1900 e bolinhas, chamado Skinner, já vem trazendo isso, trouxe isso pra gente, na verdade, sobre o que é comportamento. Né? E que a gente deixa de se comportar somente no momento que a gente morre. Você nasceu, você já está se comportando. Então, se eu estou dormindo, eu estou me comportando. Se eu estou sonhando, eu estou me comportando. Se eu estou fazendo amor, eu estou me comportando. Se eu estou feliz, eu estou me comportando. Se eu estou chorando, eu estou me comportando. Se eu estou com dor, eu estou me comportando. Logo, se os meus sentimentos e as minhas emoções também são comportamentos, logo a ciência aba leva em consideração o sentimento e as emoções das pessoas. Ponto. Tá? Novamente, um mito que acho que isso vem ligado à robotização, isso vem ligado à questão de demanda dada e demanda cumprida, e a gente não está levando em consideração como o indivíduo está naquele dia, quem faz isso ou quem fez isso e fez de forma errada. A nossa sessão ela vai ser conduzida conforme o aprendiz vai responder naquele dia. Sim. Você está bem todos os dias para acordar, para trabalhar, para estudar? Vamos ser sinceros, não. A gente não está bem todos os dias, mas a gente vai. Né? Só que a gente está falando de uma criança, de um desenvolvimento neurodivergente, em que ele não tem ainda, né, essa leitura do ambiente que a gente tem, que a gente precisa ir, e a gente tem que respeitar essa criança. Hoje essa criança está irritada, hoje essa criança está triste, hoje essa criança está indisposta, hoje essa criança está muito eufórica, e eu tenho que ir me adaptando como aquela criança está respondendo no ambiente. Então, se eu me adapto, que a ciência aba traz isso pra gente, que nós devemos fazer isso, né? Adaptar o ambiente não é só a criança se adaptar, mas sim é eu me adaptar também a essa criança. Então, se eu, como analista do comportamento, estou me adaptando a essa criança, logo eu estou levando em consideração o sentimento e emoção daquela criança. Ciência aba. Perfeito. E já falando do tema aí da palavra criança, aba é só para criança? Yeah. E é só para autismo? Tá tendo uma coceira, né? Vamos ter, mas responde aí. Não, né? A aba não é só para criança, a aba é para todas as faixas etárias e não, a aba não é só para o autista, né? Por quê, né? A aba ficou muito famosa, vamos dizer assim, né, para o público autista, devido às evidências científicas, né? Devido ao quão a aba transforma a vida dessas crianças, adolescentes, jovens e adultos. E quanto o autismo também ganhou visibilidade na mídia, em todos os lugares, né? Por lutas e lutas. Ótimo. Então, acabou se associando, né? Eu estava falando com
com outra convidada em outro momento, que eu falo, as mães de autistas, acho que elas não têm um minuto de paz, porque elas vão dormir já preocupadas com o que vai acontecer amanhã. Exato. Será que amanhã eu vou perder o convênio? Será que amanhã eu vou perder a terapia? Será que amanhã eu vou ser expulsa da escola? Né? Então... E aí, né, acho que também devido a esse boom, né, assim, sempre tivemos esse número, né, de pessoas autistas. É que a tecnologia avançou, né, os diagnósticos de fato começaram a aparecer um número maior, a gente sabe disso, a gente tem estudos sobre isso. Mas não, né? A aba, a gente pode trabalhar de fato em todos os contextos, né? Um analista do comportamento, ele pode trabalhar no ambiente empresarial, por exemplo, utilizar os princípios da ciência aba, né? Um diretor de um hospital também pode utilizar, se ele tiver ali domínio sobre esses princípios da aba, ele pode utilizar. Enfim, um relacionamento. Se a esposa ou o marido ali souber utilizar os princípios da ciência aba em seu relacionamento com seus filhos, também é utilizado, né? Pode ser utilizado. Então, não se reduz só ao autismo para todos os contextos, mas faz assim, uma total diferença, né, nas nossas crianças com desenvolvimento neurodivergente. Pronto, muito crianças, jovens e adultos, gente. Só posso dizer que é aba se estiver fazendo 40 horas? Eita, que eu não trouxe uma verdade até agora, né, minha gente? O pessoal... Só tá no mito. O pessoal só mandou os mitos aqui, gente. É que é um pouco preocupante, né? É um pouco preocupante porque olha quanta coisa que estão levantando contra mesmo, se dizer assim, contra a ciência aba. Quanta informação errônea tá propagada por aí, né? Quanta mentira, né? É fogo. E assim, e aí esse negócio de 40 horas, de fato, sim, é uma polêmica. E que a gente, na verdade, né, tem que levar em consideração de cada caso, né, para caso, né? Então, 40 horas, quando a gente fala... Primeiro vamos entender, né, o que a aba fala de 40 horas. Quando falamos de 40 horas de intervenção ali, as pessoas entendem que nossa, essa criança vai ficar dentro de uma sala ali, recebendo só intervenção durante 40 horas. Dentro de uma sala fechada, gente. Isso não acontece, não. Pois é. Né? Nem na época manicomial, tá? Porque as pessoas iam tomar banho de sol, ia fazendo... Então, assim, melhore, né, minha gente? Já fazer uma crítica faz direito. Faça direito, né? Com mais fundamento. Mas não, né? Quando a gente fala de 40 horas, a gente está falando que essa criança... Eu acabei de dizer aqui que a aba ela é aplicável em todos os contextos, né, em vários contextos. Então, a gente está falando de uma criança que está sendo acompanhada nessas 40 horas da sua vida. Não teve aí, recentemente, acho que um dossiê, né? Não. É de um religioso. Foi. Não é? Falando. Um ser humaninho aí falando que autista era... Ai, gente, esqueci. Demoniado? Era um espírito? Não. Minto, acho que não foi nem religioso. Mas foi uma palestra que teve de convênio. Perdão, lembrei. Pronto, tanta coisa que eu já... Foi um representante numa reunião com um convênio, com vários convênios, né? Convênios médicos ali, em que ele disse que essa criança, ela não está tendo oportunidade de brincar, de ser criança, de viver. É verdade. Peguei, né? Agora. É tanta coisa, de fato, que a gente não consegue nem acompanhar, né? São muitas barbaridades. Exato. E aí a gente vai acompanhando quando chegar. A gente estava se recuperando dessa, aí veio o manicomial. Outro. Aí estava se recuperando dessa, veio o integrativo. Então, assim... Ele foi numa reunião ali, e aí a gente teve a certeza, né, a luta que a gente está tendo aí, né, com essa parte também de convênios. Então, numa reunião ali, o cara falou que a criança, ela não tem oportunidade de ser criança, né, ela não brinca, não tem oportunidade de sair, de viver. Ele usou essas palavras. E aí, né, foi aí que eu fiquei assim, abismado e o quanto as pessoas não entendem quando a gente fala de 40 horas. A gente está falando de 40 horas, não é ficar dentro do ambiente clínico. Não, essa criança ela vai viver sim. Essa criança ela vai brincar, ela vai sair, ela vai para outros ambientes e ela vai ter um momento ali de interação. Todo o tempo ela tem esses momentos, né, de interação social e de ser de fato criança.
né? E a gente, como analista do comportamento, vai aproveitando dessas oportunidades para desenvolver repertórios ali que são alvo para aquela criança. Sim. Não estou dizendo que a gente vai ficar na mesa com ela fazendo terapia de 40 horas, gente. Que absurdo. E se a gente que olhar, absurdo, né, cara. as pessoas com autismo, elas têm uma dificuldade de imitação, de seguir o grupo, tudo isso. Então não adianta eu dizer, vai pro parquinho lá do prédio ou da rua e deixar ela lá com as outras crianças sem ensinar que ela não vai conseguir brincar. Então, a pessoa que falou isso, ela nem sabe, ela nem convive, ela nem, né, ajudar, nunca viu a pessoa autista, muito provavelmente, porque se ela viu, no mínimo, se ela acompanhou, dependendo ali do nível da pessoa, ela vai estar no parquinho, ela não vai consumir, não vai conseguir brincar. Gente, às vezes o nível é grave, que ela vai pro parquinho, ela vai comer a terra do parquinho, entendeu? Então, se o terapeuta ou não treinar a mãe, ou não estiver lá junto, que muitas das vezes precisa primeiro que o terapeuta esteja lá para ensinar, ela vai aproveitar esse ambiente como? Né? Como? Então é isso. Uma pessoa falar isso é tirar o direito dessa criança de ter uma boa qualidade de vida, de mudar a vida dessa criança, né? E falando principalmente dentro desse nível de suporte que você está trazendo, de severidade ali, de nível de suporte 3, enfim. Mas só para a gente concluir a resposta aí do 40 horas, então, explicando, né? 40 horas para a aba seria isso, é trabalhar com essa criança, com esse adolescente, com esse adulto, em vários contextos, no ambiente, não só na clínica, mas na escola, no trabalho, na igreja, no parque, na fila do banco, na fila do McDonald's, no cinema, enfim. Trabalhar, aproveitar as oportunidades para trabalhar esse aprendiz que está recebendo essas intervenções. E nem todos também precisam de 40 horas. Perfeito. Né? A gente está falando de um espectro. Né? E espectro aí a gente tem várias características, vários perfis, vários indivíduos e que depende ali quais são as necessidades clínicas desse aprendiz. Então tem aprendiz que vai ser 10 horas, por exemplo, semanais, 20 horas, e outros sim vão precisar de 40 horas semanais. E, claro, quanto mais precoce for, melhor, que a gente consegue desenvolver ali de uma forma mais produtiva e efetiva essa criança. E claro que essas 40 horas vão diminuir no decorrer da vida dessa criança, a depender ali do desenvolvimento, né, do nível de suporte também desse aprendiz. Então, novamente, né, é individualizado, vai de um para cada um, e as 40 horas também não é para todo mundo. Tá? Muito bom. Olha, eu vou localizar aqui uma verdade, tá bom? Opa, que bom. A vida não é só lágrima, não. Quanto mais cedo começar as terapias, melhor. Sim, verdade. Verdade, acho que eu acabei até de dizer isso, né? Quanto mais cedo, melhor. A gente tá, né, falando aí de base neuronal, né? Da neuroplasticidade, né, do cérebro dessa criança, que a gente tem que aproveitar ali as janelas de oportunidade, né? Então, quanto menor for essa criança, mais precoce for a intervenção, melhor vai ser as aquisições, né, de aprendizagem, né, as aquisições de novos repertórios, de novas habilidades para essa criança. Então, sim. Eric, mas o adulto recebeu agora o diagnóstico de autismo, né? E aí ele procurou intervenção comportamental. Então, quer dizer que esse adulto não serve mais, não vai dar mais, ele não vai conseguir se desenvolver? Não, né? Ainda assim, né, a gente consegue sim trabalhar esse indivíduo, esse aprendiz aí também, mesmo estando na fase adulta. Mas a gente sabe que tem mais facilidade, né? Uma criança ali precoce absorver tudo aquilo que precisa ser ensinado. Eu gosto de usar o exemplo do inglês, né? Quanto mais cedo a gente aprender, melhor, né? Aí agora vai com 35 anos fazer aula de inglês para tu ver a dificuldade que é. Eu tô sofrendo, viu, gente? Então, quanto mais cedo a gente aprende, mais fácil, né? Mais fácil. Cada criança se desenvolve num ritmo, precisa de um plano de ensino individualizado? Se desenvolve no ritmo, precisa de um plano individualizado, sim, né? Novamente, né? Acho que a gente está falando da individualidade, né, dessa criança, e cada criança vai, de fato, ter um plano de intervenção, um plano de ensino individualizado,
E sim, cada criança ali vai responder conforme o seu ritmo, né, de respostas. Claro que isso precisa ser acompanhado, precisa ser analisado. Eu não sei se essa pergunta tem aí, mas Pode fazer. no sentido de dizer, a gente tem que respeitar o tempo da criança ali, né, nesse sentido. Tinha também essa. Tinha. Então Tem. já responde, tem. Tem que. Cada um tem seu tempo. Qual que é o tempo? Qual que é esse tempo, né? O tempo que eu conheço são 24 horas. Para qualquer lugar do mundo, o tempo é esse. O tempo é agora, né? A gente trabalha com essa criança agora. Ah, não, o tempo dele, ele vai desenvolvendo o tempo dele. Não, agora é o tempo dele. Vamos aproveitar agora. É agora que a gente vai avaliar, é agora que a gente vai estruturar um plano de ensino, é agora que a gente vai pensar quais são as estratégias, os procedimentos específicos para aquela criança, é agora que a gente vai acompanhar, é agora que a gente vai registrar, é agora que a gente vai ver gráficos, é agora que a gente vai ver onde ele está estagnando e mudar as estratégias, ou verificar se tem repertórios antes para serem trabalhados, enfim, ou é agora, o tempo dessa criança é agora, não agora, é daqui 2 meses, daqui 2 meses ele aprende, não, ele aprende, pode aprender agora, porque daqui 2 meses, ou começa a aprendizagem daqui hora, e aí sim, daqui 2 meses ele adquire essa aprendizagem. Ou aquela também, às vezes vem assim, vamos fazer aí 2 horas por uns 6 meses, depois a gente aumenta a carga horária, né? Aí é um problema. Faz ao contrário, né? Faz ao contrário. E aí, às vezes, você, em vez de ajudar, cria um trauma na criança, né? Porque aí a pessoa vai para terapia, ser exigida, ser ensinada, ela sai dali e não consegue aplicar, o terapeuta não tem hora para aplicar fora, então a criança fica ali frustrada. Sim. Aí, quando você resolve aumentar a carga horária, a criança já não suporta mais terapia, né? E tem que fazer todo um outro trabalho. Né, gasta ali um outro tempo fazendo outra intervenção que não tinha nada a ver e que não precisaria se não tivesse feito dessa forma, né? Tivesse feito da forma correta. Exato. Bom, eu tô adorando esse bate-papo, ficaria aqui mais um tempão conversando com você, tá muito bom. Gostoso, né? Mas a gente tem que encerrar o episódio. Vamos lá, tá ótimo. Tem algum mito, alguma verdade que é importante você falar que eu não tenha perguntado, que você lembra agora ou... Então, essa é a hora. Eu acho que para a gente encerrar, o que a gente pode falar, isso está muito ligado também com a pergunta que você fez sobre sentimentos e emoções, né? A gente sabe que até 2020 ali, durante a pandemia, um pouquinho antes, e não vou saber dizer certo o ano, que as dimensões, né, que contemplam a ciência ABA eram 7 dimensões, né? Só que agora a gente sabe que tem a dimensão que nós chamamos aí de compaixão, né, que está ligado ao sentimento também, né, de levar em consideração novamente essa criança. Isso é super importante, né, mega importante a gente falar sobre isso e encerrar, para a gente novamente quebrar outro mito, que é a questão de fato, não levar em consideração as particularidades ou a individualidade deste aprendiz, né, eu não tendo comportamento de empatia com o meu aprendiz e eu achar que dentro da ciência ABA é demanda dada, é demanda cumprida. E não, né? Dentro da ciência ABA eu costumo dizer que demanda dada é demanda adaptada. Então, se eu não adapto essa demanda dentro das particularidades daquela criança, então não estou realizando uma ciência ABA que é com compaixão, que é com assentimento, levando em consideração essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse adulto, esse senhor, enfim, quem é que esteja ali procurando esse serviço. Então, super importante, gente. Se a gente notar, observar, né, que o psicólogo, que se diz, né, ABA, e não está respeitando ali a sua criança. Eu sei que tem comportamentos disruptivos interferentes, muitos podem ter, o choro do grito, né? É super importante fazer avaliação funcional, saber ali quais são as estratégias de intervenção comportamental. Isso acontece, né? E a gente tem que entender o contexto. E nesses momentos, a gente, como analista do comportamento, tem que se olhar ali durante aquele momento difícil com a criança, dar um passo para trás, né? Calma aí, né? O que está acontecendo? O que está pegando? E eu vou falar uma coisa que vai doer um pouquinho agora. Muitas das vezes, quando as nossas crianças, ou jovens, adolescentes ali, têm comportamentos disruptivos, interferentes, muitas das vezes
é a nossa culpa. Exatamente. Onde aperta pra você bater um monte de palma aí? E aí a gente tem que se analisar. Por isso que é importante supervisão, né? Por isso que é importante a própria terapia. Porque dói no terapeuta você dizer pra ele, ou ele perceber que o problema foi ele que criou, ele que evocou aquele problema de comportamento. Dói, mas é melhor doer e resolver do que fingir que não tem, né? E Tati, eu digo isso não também por experiência do terapeuta. Eu já tenho uma vasta experiência em intervenção comportamental com autistas. E ainda, né, hoje eu atendo meu público, que eu tenho atendimento direto ali, é os grupos de adolescentes que têm comportamentos difíceis, são mais difíceis ainda, porque são de nível de suporte 1, então eles têm assim... E em grupo, né? Em grupo, e eles têm um repertório de esquiva muito refinado, então eu tenho que ter muito jogo de cintura. E mesmo eu com toda essa experiência, conhecimento e expertise, eu também tenho dificuldade ali no meu dia a dia. Sim. E aí, o que a gente tem que... Por isso que é importante a supervisão. A supervisão não está dizendo que você é um mau profissional e que precisa ser orientado porque você não sabe o que fazer. Às vezes você até sabe o que fazer, mas quando você tem um olhar de outra pessoa que está fora da contingência, que está fora daquela variável, ela vai trazer coisas que muitas vezes você pode dizer, nossa, óbvio, por que eu não pensei nisso? Porque você está lá dentro, você é um ser humano, você se envolveu emocionalmente, sentimentalmente, você se frustrou também porque você não conseguiu fazer. Então tem crianças, por exemplo, que, nossa, ela estava respondendo super bem ontem e hoje, ela tá tão difícil, não estou conseguindo, aí você fica ali tentando e colocando demanda goela abaixo, porque ontem ela respondeu e hoje ela não está respondendo. Então você vê as oscilações que ocorrem, que a gente tem que levar isso em consideração. E para a gente levar isso em consideração, a gente tem que contemplar a 8ª dimensão da ciência ABA, que é a compaixão, o assentimento, né? Ter comportamento de empatia e se colocar no lugar daquele aprendiz. Sim. Tá bom? Perfeito. É isso. Olha, fiz do meu jeito. Conte-nos algo que você fez do seu jeito ou ainda faz para deixar de inspiração para outras pessoas. Fiz do meu jeito. Tá. Eu gosto de utilizar muito uma frase, né, em todos os... Eu acho que eu vou deixar essa frase aqui também. Eu acho que essa frase vai responder, né, a temática, na verdade, o nome do podcast, né? É uma frase que eu utilizei muito assim, na minha atuação de orientação, né, de supervisão, de atendimentos, de profissionais que estavam começando e me buscando, de estagiários. E que quando eu uso essa frase, ela é até um pouco impactante, mas quando você entende, pô, é isso, faz total sentido. Que um bom profissional, né, um profissional, um AT, até mesmo uma família que está realizando intervenção comportamental, uma professora. Então, um bom aplicador, vamos dizer assim, para a gente pegar no geral, que é um bom aplicador, um ótimo aplicador, um excelente aplicador. Está me deixando curiosa. Um excelente aplicador, Tati, é aquele que se faz desnecessário. Como assim? Não vou ser necessário? Muito bom. Se você chega nesse objetivo com o seu aprendiz em que você já não é mais necessário para aquele aprendiz, cara, você está no caminho certo. Perfeito. Você está conquistando o que é de fato para conquistar. Então, acho que o que eu fiz do meu jeito foi isso na minha atuação e eu levo isso, né, para as outras pessoas, enfim, para quem me procura e sempre uso essa frase para reflita, pensa aí. Tá bom? Muito bom, muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Já deixo o convite para voltar, porque a gente tem muito assunto para conversar e vai que vai. Muito. Pessoal, muito obrigada. Né? Encerramos mais um episódio aqui com uma delícia de uma conversa muito boa. E deixem comentários, compartilhem com outras pessoas para essas informações chegar ao máximo de pessoas que nós pudermos e sugiram novos temas que vocês queiram ver por aqui, tá bom? Tchau, tchau!